Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Amém. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Santa Dei. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, continuação, símbolos de fé. Definição. Símbolos de fé é um formulário breve que encerra as principais verdades de fé e que a Igreja oferece aos fiéis como meio de professarem suas crenças. Segundo utilidade, a própria definição do símbolo destaca bem a sua utilidade, por nos apresentar no contexto curto e conciso os pontos essenciais da religião. O símbolo vem a ser, para os que lecionam, a melhor garantia de conservação e propagação inalterável da mesma regra de fé. Para os que aprendem, é um meio excelente de gravar na memória os dogmas mais importantes, por ser resumida e simples a fórmula. Tem, além disso, a vantagem de facilitar o reconhecimento dos fiéis entre si, de estabelecer a necessária distinção de outras religiões e de proporcionar armas e munições contra as heresias. A respeito dos símbolos da fé. Não tem definição tão clara, né? É um resumo, né? É um conjunto de ensinamentos, aquilo que sobre a nossa fé, né? Que a igreja dispõe aos seus fiéis, né? Para melhor compreenderem aquilo que é a crença, aquilo que é os ensinamentos, as verdades que nos ajudam a verdadeiramente conhecer, amar e servir a Deus. Os três principais símbolos, sua origem. Na igreja, conta-se três símbolos principais: símbolo dos apóstolos, símbolo de Niceia Constantinopla e símbolo de Santo Atanásio. Símbolo dos apóstolos. Não é possível determinar certa origem mais antiga dos símbolos. Uma opinião muito acreditada e longo tempo incontestada considerava os apóstolos como autores, tanto no fundo como na forma, do símbolo que traz o nome deles. O padre Rufino diz que antes de se separarem, teriam eles redigido em comum estas normas do seu ensino futuro, a fim de conservarem maior uniformidade na expressão da crença por eles ensinada aos que fossem chamados a participarem da fé de Cristo. E então teriam fixado neste símbolo o tema único da sua pregação. São Boaventura pormenoriza mais e pretende que cada apóstolo é autor de um artigo. Os críticos modernos rejeitam geralmente esta opinião. O parecer deles é que o símbolo, sempre de origem apostólica quanto ao fundo, não recebeu deles a forma que tem hoje. Quanto o texto do símbolo atual, tirando alguns acréscimos feitos mais tarde, remontaria ao fim do primeiro século, ou ao princípio do segundo. Teria sido a fórmula que a Igreja Romana mandava os catecúmenos recitarem, como profissão de fé antes do batismo. Fórmula que as igrejas do Ocidente e as do Oriente teriam mais tarde adotado. Seja como for, pode-se considerar o símbolo como sendo obra dos apóstolos, por encerrar a doutrina, ou melhor, a substância das verdades que eles ensinavam aos catecúmenos e exigiam para a profissão de fé antes do batismo. Aqui tem alguns pontos de nota de rodapé, vamos lá ler. B. Símbolo da Nicea Constantinopolitana, né?
Já estamos falando o segundo símbolo. Este é o símbolo que é também conhecido como símbolo dos padres. Cronologicamente, é o segundo, iniciado no Concílio de Nicéia. Foi acrescido no Concílio de Constantinopla em 381, aprovado pelo Concílio de Éfeso em 431 e completado no século IX com a adição da palavra filioque. O Concílio de Nicéia, no propósito de combater a heresia ariana, ajuntou ao símbolo dos apóstolos tudo o que se refere à afirmação da divindade de Jesus Cristo. Mais tarde, o Concílio de Constantinopla introduziu os artigos que se relacionam com a divindade do Espírito Santo, procede do Pai, e que falou pelos profetas. E os latinos, desde o século IX, dizem que procede do Pai e do Filho. Este símbolo é que se canta ou reza na missa após o Evangelho. Símbolo de Santo Atanásio. Não se encontra este símbolo nos escritos de Santo Atanásio, se bem que leva o nome deste santo. É provável que terá sido para o século IV, século VI, talvez por São Cesário, bispo de Arles. O costume deste autor era colocar, no princípio de suas obras, o nome de um padre da Igreja. Daí proviria a denominação do símbolo de Santo Atanásio, 473. Este símbolo expõe a doutrina católica acerca da Trindade e da Encarnação. Entra no ofício das primas e do breviário, e os anglicanos incluíram-no em seu livro de oração comum. Esses três símbolos, a respeito desses três símbolos. Hum. No entanto, eh, observar um pouco aquele que dizia do símbolo de Nicéia, a segunda linha B, Sim. que vai falando um pouco sobre a heresia ariana. Eles que negavam a divindade de Jesus Cristo, e vimos aqui a igreja sempre tinha a preocupação aquilo, eh, de esclarecer aos fiéis, deixar claro aquilo que é a doutrina, e foi se acrescentando termos para a melhor compreensão daquilo que é a fé, diferente daquilo que é a realidade atual, né, da crise da igreja, e vai se reduzindo aquilo que são as coisas eh, doutrinárias que esclarecem a fé em nome de um falso ecumenismo, né? Então, há essa particularidade, né? Olhar para a nossa realidade, podemos também ver, né, onde estamos a caminhar, estamos a atender. Hoje em dia, tenta-se o máximo do máximo diminuir nas orações, em várias práticas, aquilo que é a posição da igreja, né? Aquilo que é os ensinamentos da igreja, em nome de um falso ecumenismo, né? Que é para não ferir os outros irmãos, não sei o quê. Então é algo que também poderíamos nos preocupar quanto a esses ensinamentos. E também tem um ponto aqui que ele faz referência. Primeiro, é a respeito do símbolo dos apóstolos, o primeiro, que é, chamamos já o mais resumido, que nós fizemos na reza do terço. Esta aqui, ele vem dizer, por mais que não tenha dados físicos que comprovam que elas vieram dos apóstolos, mas é assegurado que venha dele por causa da tradição oral. Sim, e a da tradição oral. Daí que nós temos hoje como está. Senão, poderia ter um autor ao menos. Toda a igreja é unânime ao dizer, sempre, ou os autores antigos a dizer que remontava dos apóstolos. Quer dizer que os apóstolos entraram em consenso de ensinar isso, como diz o autor, um, uma regra de 12 artigos para falar a respeito disso. Daí que São Boaventura também vem interpretar ou vem pormenorizar a respeito que cada apóstolo, por serem 12, lecionou um artigo. Apresenta-se melhor também. Não, ela tem uma grande analogia quanto a respeito das suas pessoas.
os 12 apóstolos venham substituir as 12 tribos. E esses 12 mesmo é que estão os 12 artigos da fé. Daí também que vem depois o símbolo Niceno Constantinopla por causa das heresias, como disse da heresia ariana. Mas tem uma coisa aqui que sempre continuou e hoje ainda continua, que provocou, que é também um dos problemas, bendito, um dos problemas que os ortodoxos da Igreja Oriental, que não estão em comunhão com a Igreja Católica ou com a Sé Romana, a respeito do problema do filioque, isto é, a Igreja ensina dos orientais, dos ocidentes, bendito, e do Papa, ou daquelas pessoas que estão aí na Europa, rezavam sempre que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas o Concílio de Nicéia simplesmente disse que procede do Pai. Isso não deduziria, isto não minimizaria o fato de que o Espírito ou o Filho são. E essa redução que muitos ortodoxos não aceitam. Não sei se consegue me ouvir, Jaime. Já consigo, mas temos que partilhar tela. O palha saiu, né? Será que quando eu estava a Tela. falar também foi? Já foi. Estragar, estragar só áudio. Já. Tá bom, fica um só com o que tu disseste, eu vou avançar. Já, Bem, os depois símbolos eu são digo. esses, já, então, sabemos que são três símbolos. Dois dos símbolos têm atributos aos apóstolos e Santo Atanásio, a origem dele. E o segundo, que é de Niceia, Constantinopla, que rezamos na missa, são direcionados diretamente pelos concílios que tiveram no combate contra os tiveram um combate contra o padre Ário. Não aceitava que Jesus era Deus. E o problema também, né, do procede, do filhoque, né? A palavra filhoque quer dizer que o Espírito Santo age com o Pai e com o Filho. Procede, aqui o proceder é de vir, não, é de agir. Age com o Pai e com o Filho, que é um dos problemas que os ortodoxos não aceitam, porque ele mecanicamente se apegam com o que o concílio disse. Para ele não poderia ser rezado que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, uma vez que o concílio só disse que o Espírito Santo procede do Pai. Esse é um dos problemas que eles têm, mas é um problema de interpretação, certo? Símbolo dos apóstolos, sua divisão. O símbolo dos apóstolos, que nos servirá de diretriz para a explanação do dogma, conta de 12 artigos e divide-se em três partes. A linha A trata da primeira parte de Deus, Padre, e da ordem da obra da criação. A segunda, do Filho e da redenção. A terceira, do Espírito Santo. Os artigos que se seguem falam da Igreja e da comunhão dos santos, na salvação, remissão dos pecados e da vida futura, e depende do artigo do Espírito Santo, desenvolvendo, por assim dizer, desde que exprime os dons sobrenaturais de inspiração e santificação, considerados como obra do Espírito Santo. Este ponto, está claro? Não, tá claro, tá claro. Também sobre dizer como é que, desta hora, não, dessa divisão, mostra claramente como Deus agiu na história, ou Deus age na história da salvação. Né? Olhamos que a Trindade sempre esteve junta, sempre esteve unida na obra da criação, né, da redenção, da aprovação da salvação. Mas o agir na primeira pessoa, olhamos que no Antigo Testamento era mais o agir do Pai, né? No Novo Testamento encarna o Filho e depois da ascensão, ou antes da ascensão, o Filho promete a vinda do Espírito Santo.
E assim está composta ou está dividida o símbolo dos apóstolos. Na primeira parte trata-se de Deus, na obra da criação, segundo o Filho, terceiro, o Espírito Santo. É isso aí. Verdades contidas no símbolo dos apóstolos. Símbolo quer dizer resumo. É lógico que não pode conter o símbolo dos apóstolos todas as verdades de fé. Encerra somente os dogmas principais. E nem nestes todos, assim é que não está mencionada a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Também é claro que não os poderia abranger todos, atende à faculdade de que tem a Igreja de realizar modificações e aperfeiçoamento no ensino e na proposição dos dogmas, com o andar dos tempos e com o aparecimento de novas heresias, com as discussões entre teólogos católicos ou ainda com o fruto dos estudos especiais acuradíssimos. Sucedeu que foram melhor exploradas, melhor aprofundadas as duas fontes da revelação e, portanto, melhor conhecidas. Em todo caso, quanto ao dogma recente, Imaculada Conceição, infabilidade pontifícia, se não os vemos explícitos no símbolo, sempre os poderemos incluir no artigo 9, porque, ao professarmos a nossa crença na Igreja Católica, afirmamos a nossa fé no ensino integral desta mesma Igreja. Tem aqui uma nota de rodapé que diz o seguinte: afora estes três símbolos, ainda se podem lembrar a profissão de fé do Papa Leão IX, do século VIII, imposta aos cismáticos gregos que desejavam entrar na Igreja Católica. Esta profissão é recitada atualmente pelos bispos que estão para receber a consagração episcopal. B. A profissão de fé de Pio IV, no século XVI, redigida em consequência dos decretos do Concílio de Trento, completada depois no Concílio do Vaticano I, e pouco faz por Pio X, que acrescentou a condenação dos erros modernistas. Exige-se hoje de todos os que têm de assumir algum encargo ou dignidade eclesiástica. Eu acredito que ele estava falando do tempo dele, né? Era obrigatório fazer a confissão de todos os erros modernistas. Hoje já não, já se tirou com Paulo VI. Então é isso aí. Sim, falando. As viagens contidas sobre os símbolos dos apóstolos. Espetacular. Tá claro, né? Tá? Sim, sim, penso que está claro. Claro. Certo. Os mistérios perante a razão. Antes que se dê princípio à exposição do símbolo dos apóstolos, deve ser resolvida uma questão preliminar. Será possível a revelação dos mistérios ali apresentados? Não contradiz isto os ditames da razão? Três espécies de mistérios se hão de distinguir. Temos mistério da ordem natural, inúmeras verdades e leis científicas existem que conhecemos perfeitamente, ignorando, todavia, por exemplo, a sua essência, que vem a ser, digamos, a germinação, que é a vida vegetativa, a vida animal, que é a eletricidade, a atração, como se realiza a união substancial da alma com o corpo, etc. Por mais longe que se adiante as conquistas da ciência, há de ser sempre limitado o seu domínio. O mistério a envolve por todas as fronteiras, e quanto mais se lhe dilatarem pelo afastamento dessas fronteiras, tanto mais extensão hão de ficar. Segundo, mistérios teológicos, impropriamente ditos, são verdades que nossa inteligência entende quando reveladas, porém, que não teria alcançado nem conhecido pelas próprias forças. Entre estas mencionamos a queda original,
a necessidade da redenção, a instituição e infalibilidade da Igreja. Terceiro, mistério teológico propriamente dito. São verdades que transcendem a inteligência humana, absolutamente incapaz não só de as descobrir, senão também de lhes entender a natureza e a razão intrínseca, ainda depois de revelada. Assim, o mistério da Santíssima Trindade, o da encarnação e o da transubstanciação. Tese. A revelação dos mistérios propriamente ditos é possível, não repugna a razão, nem por parte de Deus, nem por parte do homem. Mistério. Mistério. Se puderes comentar, podes comentar. Certo. Eu queria comentar sobre a respeito do mistério. Aqui ele faz menção de três mistérios, né? Porque nós, como falamos de mistério, sempre temos de dizer algo oculto, algo que não nos é possível saber, tá bem? Então, se não é possível saber, ele vem da ordem natural. Existem vários mistérios que a ciência vai descobrindo com o passar do tempo. Esse que está acontecendo. Como, por exemplo, tinha uma um dos mistérios sobre a respeito da alma, que era definido em Santo Tomás de Aquino que a alma humana era introduzida no ser humano depois de quê? Depois do embrião. Mas foi São Máximo, digo isso, São Máximo, quem resolveu essa situação, dizendo que a alma é construída, é criada ao mesmo tempo, simultaneamente com o quê? Com, os, com, com o corpo, não? Com parte material do ser humano, isto é, com o embrião, com todos os contactos e tudo mais de gênero. Aí já tem a alma. Então, esse é um mistério de ordem natural, que quanto a ciência vem mostrando, e a igreja também vem aperfeiçoando. Tá? Mas isso aqui, quanto mais se estuda, mais coisas tem que se investigar, mais profundo fica ainda. Já da ordem, né? Eu vou mostrar da ordem teológica impropriamente dito, né? Impropriamente dito quer dizer que não é aquele que vem diretamente, não é que está por cima, né? Da nossa razão, porque tentar conhecer Deus, que está por cima de nós, vem falar da revelação, daquelas coisas que nos revelaram e a nossa razão compreende, nem consegue compreender e aceitá-lo. Tá, né? Por causa da revelação, porque era oculto, agora já nos é oculto. Nós conseguimos aceitá-la porque é razoável. É razoável. E daqui ele menciona sobre a queda do pecado original e a necessidade da redenção. Vejamos, é que tem uma justiça. Ia ser um homem que pecou e pecou-se contra Deus, então tem que ser homem que tem que se redimir. Isso eles chamam de justiça. Dá ao outro aquele que realmente merece. Olha, ele merece um castigo, então, por ter cometido o pecado, o homem. Então tem que ser um homem mesmo a pagar este pecado. Olha, como o homem que cometeu um pecado infinito, e ele não tem essa capacidade infinita, então ele precisava de uma graça infinita para pagar a Deus infinito. Então, houve um homem com essa graça infinita que pagou, por isso que há a necessidade da redenção. Depois vem a instituição da infalibilidade da igreja. Por quê? Porque se a igreja pode admitir erros, então não é verdadeiramente uma igreja verdadeira. Por quê? Porque é a verdade que nos leva a fazer os atos concretos das coisas. E logo a igreja não pode errar, isso é, a igreja não pode falhar. Aí tem os mistérios propriamente ditos, que estão acima da nossa são verdades que estão acima da nossa inteligência humana, mas elas não são irracionais, né? Como, por exemplo, na antiguidade. Nós vemos que tudo no mundo fala de tem a ação da divindade. Assim, os artigos que nós estamos falando, os símbolos dos apóstolos, de forma que está dividido o nosso corpo, cabeça, tronco e membros, e não só a nossa alma, as três potências, as nossas ações, né? Nós, antes de nós agirmos, nós temos primeiro uma intenção. Queremos o meio e executamos. Se olharmos no nosso corpo, tudo fala de três. O meio envolvente, o sol, o espaço, o tempo.
tudo isso envolve a realidade. A natureza fala mesmo da Santíssima Trindade. Então isso favorece. A encarnação também mostra que é razoável. Tanto também a transubstanciação. Certo, daí que ele diz fazer que a tese dos mistérios propriamente dito é possível. Não pode repugnar a razão, porque não pode repugnar a razão, porque senão Deus seria um Deus irracional. Vai meter uma coisa que não a inteligência não, como posso dizer, a inteligência não acolhe ela como algo razoável, isto é, que é possível se explicar por analogias, por relações que existem na natureza ou com revelação. É nesse sentido aí. Por parte de Ok, Deus, ok. não se conhece mesmo Deus, não se conhece mesmo Deus, mundo de coisas que ignoramos. Vemos que há na ordem natural um sem número de mistérios científicos. Isso ninguém nega. A fortiori pode-se crer que há, na ordem sobrenatural, verdades claríssimas para Deus, muito embora nos sejam ininteligíveis na vida comum, de que de fatos não haverá luminosos para o sábio, inexplicáveis para os indultos. Ora, maior distância vai, é certo, do sábio a Deus que do indulto ao sábio. É infinita a ciência do Criador, e quem lhe tolherá a comunicar-nos alguma parcela, tal qual o professor de meninos? Aqui vai fazer menção de grau de quê? De compreensão das coisas. De a compreensão das coisas. Então, existem Ok. coisas que o professor sabe, o aluno realmente desconhece, mas aceitamos. Por isso acreditamos nos professores que vão ensinar uma coisa verdadeira. Tá, né? Então aí vai o nível de inteligência de Certo. adultos e a de adultos. Assim também para com Deus. Ora, se acreditamos na inteligência dos então existem seres mais inteligentes que os outros. E quem é superior de todas as inteligências? É Deus. Então nós temos maior razão de crer em Deus. Porque quando entramos na sala de aula, acreditamos primeiro que aquele professor vai nos ensinar a verdade, senão ninguém ia ir na escola. Nesse Certo. sentido. Só assim depois é que com a nossa inteligência, daquilo que nos vem ensinado, é que aos poucos começamos a assimilar e executamos como convém. É. O nosso tempo já está nos Bem, dando 10 minutos. Já está nos dando, 8 minutos, mas pronto. Vamos pegar essa parte ainda. Por parte do homem, será lícito ao homem aceitar os mistérios deixa essa parte propriamente para ditos sem desdouro, sem menosprezo da razão, ou por outra, não são absurdos os mistérios? A esta pergunta já respondia Pascal. Os mistérios estão acima da razão, não contra. Afirmando-se que Deus é uma substância única e subsiste em três pessoas, não se emite nenhuma proposição contraditória, como quem dissesse que igual a 3. 1 igual a 3. Deus é único em certo ponto de vista e é tríplice em outro. Como é que se faz isto? Não sabemos. Devemos crer que é, porque Deus nos revelou. Deus, que é o mistério, ficam fora das raias da inteligência humana. Desde que o mistério fica fora das raias da inteligência humana, ocorre a dúvida: para que nos teria revelado Deus? Poder-se apontar, justificando esta revelação dos mistérios, dois motivos ponderosos. A linha A. Na esfera intelectual, os mistérios deram, aso, deram caso aos estudos teológicos mais sublimes da natureza de Deus, das revelações do Criador com as suas criaturas, dos benefícios imensos da encarnação e da redenção, e enriqueceram desta forma o espólio dos conhecimentos do espírito humano. A linha B. Na ordem moral, facilitam o exercício de várias virtudes fundamentais, como a fé e a humildade, porque nos recordam a nossa dependência,
e experimentam a nossa submissão. Com efeito, somos obrigados a curvar a nossa razão, a dobrar a nossa inteligência perante a incompreensível, fiados unicamente na palavra divina. Mas ainda são fatores preciosíssimos das virtudes de esperança e de caridade, porque orientam para os bens eternos o nosso coração unindo-o a Deus. Certo? Este ponto é onde vamos fechar. E ainda tem os símbolos dos apóstolos. Por parte do homem, aqui primeiro tinha por parte de Deus, que diz que não se conhece mesmo Deus no mundo das coisas que ignoramos. Tá, né? Falar das coisas a respeito, vem falar do mistério perante a Deus e depois perante ao homem, certo? Perante ao homem. Então, é aquilo que eu estava a fazer, né? Existe uma hierarquia, existe um nível, uma escada entre os que? Entre a inteligência. E nós apegamos ou nos aproximamos, quanto mais aquela pessoa tem credibilidade. A pessoa tem maior credibilidade quanto mais nos transmite a verdade. E quanto mais a pessoa tem, quanto mais é inteligente, né? Assim mesmo entre nós vemos que nós para procurarmos uma fonte de informação viável, não vamos buscar com qualquer site. Já temos os grandes insights. Se for no futebol, temos o Fábio Fabrício, né? Fabrício Romano. Fabrício Romano. Yeah. Então, é assim. Então, por quê? Porque nem todo mundo vai dar um insider forte, vai dar uma revelação concreta. E nós sabemos que isso é algo natural, mesmo entre nós, é algo natural. Isso mostra que facilita-nos acreditar que os mistérios não são atos que devem ser desacreditados, mas são acreditados porque sempre que nos é revelado, nós vamos recorrer àquele que melhor recebe credibilidade. Tá, né? E é aquela pessoa que não pode errar. Então, Fabrício Raimundo, como fala que alguém vai se transferir, aquele não pode errar, está nos revelar mesmo. São coisas mistura que estão nos revelar que sabemos que aquele jogador mesmo vai ser transferido, porque ele é um grande insider. É nesse sentido. E da parte do homem, já, nesse aqui, não sei se tens algum comentário, né? Não. Certo, da parte do homem, que ele vem fazer a menção que nós podemos compreender, tá, né? Essas coisas de Deus, as coisas de Deus são razoáveis. Eu passei uma redundância daquilo que ela falava. Né? É que esse mistério da, como exemplo, da Santíssima Trindade é razoável para nós mesmos. Tá, né? A nossa inteligência consegue muito bem aceitar isso. A pergunta é por que Deus revelou? Como é que vem missão? Por que Deus nos revelou esses mistérios? Porque mistérios normalmente dizem ninguém para estar oculto. Então ele vem lhe dar porque Deus revelou, né? Se há, primeiro na esfera intelectual, né? Segundo na esfera moral, yeah. Então na esfera intelectual ele vem dizer que os estudos teológicos sobre a natureza de Deus, a revelação do Criador das redenções em companhias limitadas, então, né? Eles fortalecem a entrega do homem e a aproximação com Deus, porque nós queremos sempre conhecer a verdade. E se nos for revelado, isso aumenta no nosso nível de amor, porque só ama aquele que realmente conhece. Já na esfera da moral, facilita no exercício das virtudes. Olha, aquele que realmente me deu a vida, merece realmente que eu faça alguma coisa por ele. Dá uma dívida. Nós disse que ficamos mais em dívida com aquelas pessoas que muitos bens nos fazem. Olha, Deus sempre nos faz muitos bens. Logo, nós queremos sempre pagar essa dívida com Deus, naturalmente. Então, isso aqui, na esfera da humildade. Sabemos que se ele nos deu alguma coisa, por mais que eu não dê todos os dias, nem necessariamente vivemos. Basta sabermos que tem alguém que nos dá sempre, faz sempre algum bem, nem sempre ficamos gratos. Nem sempre ficamos gratos. Imaginamos que alguém esteja distante, está nos enviar, tem um benfeitor que não vai se revelar, mas tem sempre ajudado. Nós sempre ficamos gratos com aquela pessoa que tem sempre nos apoiado, por mais que ele não tenha se identificar. Isso acontece em várias vezes, somente na igreja. Recebemos X tal donativo da pessoa X, nós agradecemos.
e ficamos com aquela pessoa, rezamos para aquela pessoa. Então imagina que Deus que nos dá tudo e nos consegue colocar circunstâncias melhores. Então dá-nos cada vez mais graça para podermos sermos humildes, aumentando a nossa fé e a nossa humildade. O dia de hoje é esse. Foi um pouquinho mais filosófico, até que não deu tempo para poder filosofar tanto, temos poucos minutos, mas deu para poder tocarmos algum ponto. Então, a próxima semana nós vamos tocar diretamente aonde, deixa eu ver, o livro da onde. Vamos falar sobre a existência de Deus. A escola vai pegar fogo. Existência de Deus. Bem, Jaime, faz a oração e vamos fechar. Ok, ok, ok. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. San Pio X, Ora pro nobis. gloria Padre, et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et saecula saeculorum. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Até mais ver. Au revoir. Salve Maria. Vamos por aqui. Até mais ver. Yeah.